Queridos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento podemos refletir que a paz do Senhor, ela acalenta o nosso coração, ela traz para nós uma tranquilidade, ela traz para nós uma confiança. Jesus trouxe-nos paz. Então, meu nome é Ayrton Vitorino da Silva. Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Diamantina. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito interessante, um texto que nos leva a pensar no cuidado de Deus. O texto se encontra em Êxodo capítulo 15, versículo de números 23 até o de número 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Repetindo, eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Meus queridos, é um momento de reflexão na situação do nosso enfrentamento dessa guerra contra o coronavírus. Mas uma coisa eu posso dizer: Deus está nessa guerra conosco e Ele vai dar vitória. Lembra que o texto lido, que então os hebreus chegaram a Mara. É uma história muito interessante, porque quando os hebreus saíram do Egito, eles tiveram muitos obstáculos. Um deles foi a travessia do Mar Vermelho. Atravessaram por um milagre de Deus. E após 3 dias de caminhada, eles chegaram a um lugar que as águas que tinham eram amargas. Veja uma situação num deserto causticante. A água é necessária para a sobrevivência. E as águas que ali tinha não poderiam ser bebidas. E o povo murmurou. Essa é a tendência do ser humano, é culpar A, culpar B. É uma situação drástica, espiritualmente falando, porque desconhecem a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Moisés clama ao Senhor, ele mostra para ele um lenho. Esse lenho, e inclusive na versão que li, fala de árvore, mas em outras versões fala de lenho, fala de madeiro. Meus queridos, isso nos leva a pensar que Jesus Cristo, ele foi crucificado em uma cruz pelos nossos pecados. E com certeza, assim como ele deu a sua vida por nós, lá na cruz, temos certeza absoluta que Ele vai estar cuidando de cada um dos seus. Vai haver diferença, porque a enfermidade que foi colocada no Egito não foi colocada em Gósen, digo, porque lá estava o povo de Deus, lá estavam aqueles que confiavam no Senhor. Agora, aqueles mesmos que confiavam no Senhor, passam agora por uma situação adversa, porque eles precisavam de água que poderia ser bebida, mas essa água estava amarga.
Mas o Senhor deu uma saída, mostrando para Moisés o que poderia ser motivo de transformação daquela água, o madeiro lançado naquelas águas, e elas ficaram doces, ficaram potável, boa para ser bebida. Meus queridos, nós vimos aqui que há um condicionamento. Se obedecermos a Deus, Deus, com certeza, Ele vai dar a cada um a recompensa da proteção, da cura, da solução dos problemas, pode ser esses adversos como for. E vimos aqui neste texto também que o Senhor, Ele prometeu que não colocaria enfermidades sobre eles, enfermidades as quais foram colocadas no Egito. Há uma diferença. Ou nós confiamos em Deus, que quando esperamos do homem, às vezes não tem solução, mas quando esperamos em Deus, Deus tem uma saída para a gente. Ele tem uma saída para você. Eu sou o Senhor que te sara. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou o Senhor que coloca a enfermidade, que tira a enfermidade. Eu sou o Senhor que mata e também faz ressurgir. Ele está no controle. E como está a nossa vida? Nós estamos em obediência a Deus? Quem sabe através dessa pandemia, Deus está dando uma balançada no mundo para que todos reconheçam que o Senhor é Deus, que Ele está no controle de tudo. Veja só, quando tudo ali se faz bonança, tranquilo, né? Eles puderam beber das águas e saíram ali de Mara, e disse a palavra de Deus que eles chegaram a Elim, e lá em Elim eles encontraram 12 fontes de água, 70 palmeiras. Isso é muito interessante, que nos leva a pensar metaforicamente que as 12 fontes, elas ali estão simbolizando os 12 apóstolos. As 12 palmeiras está simbolizando também os 70, enviados por Jesus. Veja aqui o que diz o texto, em Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então veja aqui a simbologia daquelas 12 fontes, simbolizando os 12 apóstolos. Veja aqui também em Lucas, no capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 a 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. É muito interessante isso aí, pensarmos nessa questão que, quando vimos João 4, Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que maravilha, não é? Muitas das vezes não só a sequidão exterior, mas a sequidão interior. E o Senhor quer que, assim como Ele enviou 12, assim como Ele enviou 70, aí Ele também me envia, Ele também te envia, Ele te faz uma fonte que salte dessa vida para a vida eterna. Uma coisa interessante é que quando os hebreus chegaram até a essas 12 fontes, a essas 70 palmeiras, este oásis que o Senhor criou para o seu povo diante das aflições, diante das lutas, eles enfrentaram no deserto, então chegaram até a essas 12 fontes, a essas 70 palmeiras, e ali acamparam por cerca de 30 dias. Meus queridos,
Deus está preparando um oásis para mim. Deus está preparando um oásis, um lugar de delícia para você. Não vamos estar preocupados com as questões que enfrentamos nesses últimos dias, mas termos certeza que Deus está conosco e Ele vai nos dar vitória em todas as coisas. Creio nisso e depois você vai testemunhar. Você não está sozinho nessa trajetória, nesse momento que parece ser um deserto da sua vida, mas ainda tem um oásis, ainda tem um lugar que você pode se acampar e dizer: só o Senhor é Deus. Olha, é algo interessante que podemos dizer aqui: Jesus, Ele tem o cuidado necessário para a nossa vida. Assim como uma ovelha depende do pastoreio de um pastor, depende do cuidado de um pastor, assim também eu sou ovelha. Eu dependo do cuidado de Jesus. Tenha certeza que o Senhor cuida das suas ovelhas. Olha aqui que o evangelista São João, ele narra as palavras de Jesus, no capítulo 10, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. A vida, Ele deu. Como Ele não nos dará a proteção, como Ele não nos dará o cuidado. Ele tem cuidado de você. Pense nisso. Adore a Ele. Veja que o que João também narra, as palavras de Jesus, no capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E olha no versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que maravilha! Podemos pensar nisso, que Jesus, Ele não escolheu um grupo somente para que esse grupo fosse privilegiado, mas tem outros que não estão agrupados. Quem sabe é você, e você é ovelha de Jesus. Não pode ficar distante, não podemos distanciar daquele que cuida, daquele que conhece o nosso estado. Não é sem significância o Salmo de número 23, porque o autor do Salmo é Davi, e ele foi o pastor. Ele foi pastor de ovelhas e ele se colocou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele entendia a necessidade da ovelha e ele entende a sua necessidade, ele entende o seu momento, ele entende a sua situação. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, que Ele tudo fará. O Senhor nosso Deus. Ainda tenho outras ovelhas, Jesus disse. E somos essa ovelha de Jesus. A ovelha separada e outras que Ele estão separando também. As promessas de Jesus continuam. Nas contradições da vida, se obedecermos a palavra de Deus, Ele cuida. Ele tem um oásis para nós. Ele tem um oásis para você. Vem. Jesus te ama, Ele deu a vida por você. Nesse momento dessa reflexão, não sei o estado de cada um, mas uma coisa eu posso dizer, que o Senhor colocou em meu coração, para te dizer que Ele te ama, que Ele deu a vida por você, que Ele deu a vida por nós. Por que não dar mais? Por que não cuidar? Ele está cuidando. Confie. Eu quero concluir fazendo uma oração e dizendo nessa oração para que o Senhor dê vitória a quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que estão na amargura da vida, na trajetória dessa vida. Temos obstáculos, mas sabemos que todos eles Jesus nos faz transpor, porque Ele é Deus. Tudo está nas tuas mãos. Confia no Senhor.
Oremos. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro por quantas vidas que precisam, Senhor, da nossa oração, que precisam, Senhor, do socorro, assim como Moisés orou e a solução veio. Senhor, também a igreja está orando, não estão orando no templo porque estão fechados, mas a nossa casa não está fechada e aqui estamos adorando o Senhor. Ajude, Senhor, faça maravilha. O Senhor sabe a necessidade de cada um e sei que a cada uma dessas necessidades o Senhor vai estar dando vitória. Senhor, esta é a nossa confiança e temos certeza que do Senhor é que vem a solução. Que a bênção do Senhor Jesus esteja com todos vocês.